Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil, do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Adfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, repercutindo a partida de hoje entre Flamengo e Palmeiras. Jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo empatou, um empate amargo com o Palmeiras no Maracanã. Um empate que não foi bom para o Clube de Regatas do Flamengo, porque impediu aí o Flamengo de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro hoje, mais cedo pela manhã, às 11 horas, horário de Brasília. No Alfredo Jaconi, o Juventude ganhou do Botafogo de 3-2 e o Flamengo com essa vitória, ganhando hoje, né, assumiria a liderança do campeonato com um jogo a menos do que o Botafogo e também do que o Palmeiras, né? O Flamengo que está em terceiro colocado agora com a mesma quantidade de jogos do Fortaleza. Fortaleza que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então com esse empate o Flamengo fica ali na terceira posição, se mantendo na terceira posição e perde a oportunidade de assumir, né, a liderança do campeonato. Ia ficar ali com 43 pontos, mesma pontuação do Botafogo, mas com saldo de gols maior, porque as equipes têm 14 gols cada equipe, o Botafogo e o Flamengo, mas o Flamengo ganhando, né, obviamente, ficaria com um saldo de gols maior do que o Botafogo e assumiria a liderança do campeonato. Não foi o que aconteceu e temos aí um empate amargo, 1-1. Até os 42 minutos do segundo tempo a gente estava conseguindo a vitória, mas o jogo foi marcado por dois tempos distintos. O primeiro tempo o Flamengo apresentou o melhor futebol, teve oportunidade de fazer o gol, o goleiro Everton do Palmeiras segurou ali bolas praticamente indefensáveis, mas é um grande goleiro e praticamente ele que segurou a vitória do Palmeiras. O Palmeiras também teve chance no primeiro tempo, teve até um gol marcado pelo atacante do Palmeiras, mas ainda estava impedido e o gol foi anulado. Não fosse isso, o Palmeiras tinha saído com a vitória no primeiro tempo, embora o volume de jogo do Flamengo tenha sido melhor, tivesse sido melhor na primeira etapa da partida. O Flamengo perdeu o gol com Cebolinha antes de sair por contusão, aliás, uma contusão que complicou, né? Talvez seja algo mais sério e o Cebolinha de repente aí nem jogue mais pelo Mengão nessa temporada. Vamos ver, tomara que não. O atleta já saiu para fazer os exames e sabendo da notícia a gente vai passar aqui para vocês. Mas o fato é que no segundo tempo o Flamengo não jogou nada. Teve chance ainda no primeiro tempo com a Arrascaeta também, né? Teve chance com o próprio Pedro, uma cabeçada. O Gerson também deu uma cabeçada ali para fora. Então o Flamengo teve mais volume no primeiro tempo, mas no segundo tempo deixou muito a desejar. E o time do Palmeiras cresceu, o time do Palmeiras melhorou a marcação e a impressão que eu tenho é que quando o Flamengo joga sobre a marcação do adversário, quando o adversário impõe mais o ritmo da partida, o Flamengo não sabe sair dessa situação. Então foi um jogo muito diferente no segundo tempo. O segundo tempo deu mais Palmeiras e aí, pelo que foi o primeiro e o segundo tempo, eu acho que a partida, o empate acabou sendo de bom tamanho, embora para o Clube de Regatas do Flamengo esse empate aí custou a liderança do campeonato e abriríamos, com a vitória, abriríamos 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que está brigando pelo título, com certeza, mas a gente ficaria ainda com 6 pontos e um jogo a menos. Então, foi, infelizmente, esse empate não foi o que a gente queria. Está longe de ser o que o Flamengo queria. O Flamengo que vai se preparar agora para o jogo da quinta-feira contra o Bolívar, jogo válido pela Copa Libertadores da América, oitavas de final da Copa Libertadores. Lembrando que o jogo da quinta é jogo no Maracanã e depois a gente enfrenta o Bolívar lá na altitude de La Paz. Então, a partir de agora, só vamos falar até quinta-feira de Libertadores da América. Mas fique com esse vídeo de hoje, um vídeo aí com comentários do Mauro Neves, tem também o Elias, o Zé Elias, comentando sobre a partida de hoje, falando aí sobre questão de arbitragem, questão do lance do impedimento, falando sobre VAR, bastante coisa para a gente ver nesse vídeo. Então não sai daí, fica comigo até o final. Se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto.
Agora sim, o Sport Center de volta com o Mauro Naves, com o Zé Elias. O Zinho também já está chegando, o Renato Ruel também, para a gente falar bastante do empate 1-1 entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo chegou a abrir vantagem que lhe dava a primeira posição, não é, Mauro Naves, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras já na reta final do jogo empatou com o Luigi. Então a Arrascaeta abriu o placar, o Palmeiras empatou e a gente vai ver os melhores momentos do jogo, bastante agitado e também com suas polêmicas lá no Maracanã. Logo no comecinho do jogo, 2 chances, uma para cada lado, Palmeiras com Maurício, o Flamengo respondendo assim, olha, ainda com o Cebolinha em campo, que depois saiu contundido. Mauro, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bruno, Zé Elias, um abraço ao Zinho que vai estar conosco daqui a pouco, ao fã de esportes, parabéns aos pais aí que estão comemorando e nos acompanhando. Bruno, assim, se olhando o jogo todo, pode ter tido a impressão, talvez, do torcedor do Flamengo, a gente vai ganhar esse jogo. O Flamengo está mais inteiro, está mais afim do jogo. Essa cabeçada do Pedro aí também foi um grande lance. 2 lances, né? O Everton foi muito bem nessa cabeçada e agora nessa saída aí do Arrascaeta, cara a cara com ele. Então, nesse momento aí, a impressão que se tinha, o Flamengo, uma hora ou outra, vai conseguir fazer. Mas se olhar números de uma maneira geral, muito igual, tudo muito igual. Aí tem o gol do Palmeiras, não é? O gol do Flaco Lopes. E aí a gente vai ver que através do VAR, inicialmente o gol ele é confirmado, não é? E depois o Wilton Pereira Sampaio, auxiliado pelo VAR, as linhas traçadas e a decisão de impedimento. Mais uma vez o impedimento marcado após as linhas traçadas. E o Flamengo continuou em cima no primeiro tempo, Zé. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mauro. Boa noite, Zinho, né? Que daqui a pouco estará conosco. Boa noite a todos. Houve em 90 minutos nós tivemos várias alternâncias de jogo, né, de comando do jogo, né? O Flamengo dominou os primeiros 20 minutos, depois o Palmeiras conseguiu brecar um pouquinho, conseguiu dificultar um pouco mais a vida do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo começa um pouquinho melhor, o Palmeiras se ajusta de novo, o Flamengo faz o gol. Aí com as substituições no finalzinho do jogo ali, quase no finalzinho do jogo, né, que entra o Rômulo, o Luigi, e o Veiga, aí o time do Palmeiras acho que passa a ser superior ao Flamengo, mas eu tô com o Mauro, né? Um jogo de 2 times grandes, 2 times que vem se enfrentaram em 15 dias 3 vezes, né, no mínimo, né? Foram 3 vezes, então existiu um respeito muito grande, uma rivalidade dentro do campo, mas a qualidade prevaleceu em termos dos confrontos. Mas foi um jogo muito equilibrado. O Everton acho que fez o maior número de defesas, né? O Rossi também apareceu bem, né? Mas as defesas do Everton talvez sejam mais plásticas, sim, né, Zé? São mais, vamos dizer assim, são mais vistosas, né? O Rossi tem uma maneira diferente, inclusive no gol, né? O Rossi chegou a fazer a defesa, mas... talvez a mais vistosa foi defender a cabeçada do Rony, né? Foi difícil, né, de defender. E aí ele acabou espalmando, a defesa é difícil, porque foi a queima-roupa, e aí o Luigi fez seu primeiro gol no profissional, né? Mas foi um jogo... a gente espera sempre mais dessas 2 equipes, né? Do Flamengo se espera mais tecnicamente, do Palmeiras uma competitividade maior. Mas as 2 equipes têm muita qualidade e aí, como eu falei, as alternâncias de jogo, do comando do jogo, né? Dentro de 90 minutos determinaram o empate. E os 3 jogadores que participam do gol são os que apareceram depois de substituições, né? O Rômulo levanta a bola na área, o Rony cabeceia e aí na sequência o Luigi empurra a bola para dentro. Ainda teve uma expulsão, é isso? Do Murilo, já no finalzinho do jogo, né, Mauro? Bem no final já não interferiu, não criou nenhuma vantagem a mais para o Flamengo, o fato de ter um jogador a menos, enfim. Mas se sai um golzinho ali, sempre iam dizer que foi um prejuízo, né? Teve essa chance após a expulsão, mas foi para fora. Não, repito, a gente vai mostrar provavelmente daqui a pouco os números, você vai ver, 52% de posse de bola aqui pro Flamengo, 48% lá, sei lá, 11, 10 chutes do Flamengo, 9 do Palmeiras, tudo assim muito parecido. E é o que a gente constatou aí nesses melhores momentos, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. No gol, o Flaco Lopes estava na boa, mas o Gomes estava realmente impedido, né? Eu estava brincando na redação com a Renata, que agora é o VAR feijoada, né? Uma hora é um joelhinho, uma hora é uma orelhinha, uma costela. Uma costelinha, entendeu? Rabo. Vai ter o rabinho quando tiver de costas. Essa feijoada não é a light. Pois é, não, pesada. Mas é isso, é sempre aquele pezinho que ficou, aquele joelhinho. Porque dessa vez, nesse gol, né, no lance do Gustavo, é um lance também ajustado, mas não me pareceu, talvez não tão ajustado quanto do meio de semana, porque aquele é quase que quase que imperceptível, né?
E outra, a imagem, a gente olhando do lado de cá, quando o Gabriel Menino vai bater a falta de lá, eu não tenho precisão nenhuma de que momento... Isso do meio de semana. Do meio de semana lá, que momento parou esse frame, entendeu? Ah, ele já tinha chutado, não tinha, tal. Estava muito ajustado. O que mais me chamou a atenção, eu comentei naquele lance, foi que haviam, acho que 9 jogadores do Flamengo dentro da área e o Flaco cabeceou livremente. E o Flamengo que contratou um especialista em defesa, né? Tirou o técnico da Ferroviária, levou para lá para começar o técnico, para arrumar mais a defesa, mas eu acho que continua dando ainda vacilos defensivos. Era uma oportunidade enorme para o Flamengo, que já sabia da derrota do Botafogo, que ajudou demais, o Juventude ajudou demais, tanto a Flamengo, a Fortaleza, que já estava lá, e Palmeiras, porque o Palmeiras, se não me engano, ficou com 38 pontos. O Botafogo iria para 46. O Flamengo, ele abriria 6 pontos de vantagem para o Palmeiras e ainda hoje, com um jogo a menos. Né? Botafogo hoje, Botafogo 43 pontos. Fortaleza 42, Flamengo 41 e Palmeiras 38. Não, Palmeiras 38. Se o Botafogo ganha, seriam 46. Isso. É muita coisa. Esse é o gol do meio de semana, né? Exato. Aí, ó, eu não vejo lá o menino, né, para saber que horas que ele bateu na bola ali. Que hora que ele bateu na bola, ele bateu. De que horas que o VAR parou o pezinho dele lá e tal. Enfim. Agora, isso aí tá certo, ok, anulou, hoje estava errado, anulou, e a gente vai nesse VAR, mas nada confiável, né? Ninguém vai me convencer. Quem disser que estava impedido, eu falo ok. Quem disser não estava, eu falo ok, porque eu não tenho uma certeza absoluta. Eu espero que a gente tenha câmeras melhores, um VAR diferente para o ano que vem. Com uma maior definição, com uma tecnologia melhor. Sim, porque você paga 100 milhões de prêmio para os clubes. Toda semana eu falo isso. Gasta 30 para um VAR melhor. Não adianta você aumentar toda vez premiação de Copa do Brasil, de Libertadores, É o cala-boca. Não, mas correu o risco de uma competição tão cara, assim, um prêmio tão alto, ser decidido, às vezes, num erro. Então, e aí... melhore esse sistema para a gente não ter problema, como tem lá fora. A gente viu agora na Olimpíada, inclusive o Brasil acabou de fazer um gol ali, né, na final contra os Estados Unidos, na hora, pipi, ninguém reclama, não, tá aqui e tal, marca, põe a faixa. Os nossos não, os nossos são demorados e suspeitos. Não estou dizendo que eles estão errados, que eles erraram os lances. Não, mas você fica na dúvida. A própria, eu não sei se ainda é o mesmo, até perguntar para a Renata quando ela chegar, a própria empresa que faz o software do VAR, ela mesma admitiu, né, que ela não tem uma precisão, que existe Essa atual ferramenta, Renata, faz 5 anos que a Renata conta a mesma coisa pra gente. Tem uma diferença, não, né, a diferença dos frames, e o importante é uma coisa. A diferença não é de 1 centímetro, de 2, é de 30 centímetros. 30! A margem de erro é de 30 centímetros, ou seja, não serve para nada. Quem tem ali a ferramenta na mão é que decide se quer marcar o impedimento ou não. Porque de um frame para cá ou um frame para lá, você classifica ou você elimina o time, dá uma vitória para um, dá uma vitória para outro. Se você pegar o lance de quarta-feira da semana, né, no meio da semana, você falar gol, passa. Isso passa. Isso que eu te digo, porque não é uma certeza absoluta. Não é uma certeza, realmente, não é certeza Mas absoluta. aí, sabe qual que eu acho que é o maior problema, Zé? Eu não vou nem... Já que a ferramenta ela não presta, vamos falar assim, né, ela não é precisa, para não falar que não presta, já que ela não é precisa, eu não vou condenar nesse gol de quarta e nem nesse gol de hoje, né? Porque o de hoje acho que já era visível ali, né? Eu acho que Mas peraí, é um absurdo em campo o Bandeira ter dado impedimento no lance do gol do Palmeiras, porque o Rony está muito atrás, mas muito atrás do Vinha. Mas muito. Então, no gol de quarta, nesse gol de hoje, não dá para condenar a arbitragem. Tem 2 ou 3 à frente, né? Ele levantou, né, sem ver quem cabeceou, né? Mas, pelo amor de Deus. Ele levantou. Ele tá lá para isso. É um absurdo. Óbvio, claro. É um absurdo existir dúvida nervosa, no gol do né? Palmeiras, no gol do Luigi. É o braço nervoso, né? Antes de acontecer o lance, ele já tá nervoso para levantar. E às vezes acontece outros lances que a mão não fica nervosa e eu fico preocupado. Aquele impedimento claríssimo, o cara espera a jogada ser definida, o zagueiro vem, dá um choque com o atacante, e vai não sei o quê, o goleiro sai, o risco de se machucar. Em lances que a gente vê assim, o cara tá 3 metros para frente, levanta logo e para isso. Então são situações que a gente
não tem como não criticar a arbitragem nesse sentido. A gente já vai trazer a Renata aqui para ela falar, claro, dessa questão toda do impedimento e também, claro, outros lances da arbitragem. Mas ainda sobre o empate, esse 1-1, bom para alguém, pior para alguém, Zé Elias, como é que você avalia? Eu acho que é bom pro Palmeiras, que não fica tão atrás, e ruim pro Flamengo, eu acho. O Flamengo, se somasse 3 pontos, ele iria para... Ele era o líder da competição. Ele seria o líder da competição 44, hoje. não é isso? 44. Não, 43 junto com o Botafogo, né? Ele tem 41, somaria mais 2, né? Mais 2, isso. 43, mas só que, ele continuaria ainda com... Ele iria para os critérios... De desempate e saldo de gols. É o mesmo jogo a menos que o gols. Botafogo, né? Um jogo a menos que o Botafogo. Mas aí ele ia ganhar no saldo de gols, porque ele teria feito pelo menos um gol a mais, que aqui está 14-14. Mas então ele sofreu um também, né? Não, mas se ele ganha o jogo... Se ele ganha, sim, teria verdade, desculpa. 2 pontos a mais e um gol a mais. Isso. Então aí ele estaria na frente. Eu acho bom pro Palmeiras porque diminuiu um pouquinho a distância do primeiro colocado. Ruim pro Flamengo. Eu achei estranho, né? Tava falando com o Mauro antes de começar o programa, o Tite colocar o time inteiro titular, né? Então, tem isso. Porque tem mas é quinta-feira, mas dentro de uma linha de raciocínio do Tite, dentro daquilo que ele vem fazendo ao longo do ano, eu esperava um time mesclado, um time com alguns jogadores de fora, por exemplo, com a Arrascaeta, segurando um pouquinho a Arrascaeta, o próprio De La Cruz jogando um tempo, entendeu? Ou segurando ali no banco para ver se precisa, porque ele volta de uma contusão, né? De uma pancada no joelho. Alguns jogadores que são importantes assim, para o Flamengo em termos de reposição, porque se o Arrascaeta sai, você não tem um jogador à altura que faça o trabalho do Arrascaeta. Se o De La Cruz sair também, nós já vimos aí. E a maior prova foi hoje, né? O De La Cruz sai, ele coloca o Léo Ortiz, ele tira o Pulgar, que já tinha um cartão amarelo, ele tira o De La Cruz machucado, aí ele coloca Léo Ortiz e Alan. Quando ele coloca Léo Ortiz e Alan, o time se perde. Se perde em posicionamento. Aí você tem o Veiga, que entra para fazer um segundo volante. Você tem o Rômulo, que entra também para fazer um atacante, mas volta um pouquinho na marcação, mas sem a bola ele joga como um segundo atacante pressionando os zagueiros. O Rony também adianta um pouquinho mais, ou seja, o time do Palmeiras pressiona a equipe do Flamengo e o Flamengo não consegue sair. E aí depende do Gerson voltar no meio-campo para poder dar um pouquinho de desafogo para os dois jogadores de meio-campo, para o Léo e para o Alan. Nessa troca nessas substituições, o time do Palmeiras cresceu e se tivesse talvez mais 5 minutos, o Palmeiras poderia criar mais situações de gol, porque depois das substituições o Palmeiras controlou o jogo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Um forte abraço para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Que Deus abençoe a nossa nação. Fui!